E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um podcast. E hoje minha convidada é ela, Elizabeth Costa. Olá, Katy. Tudo bem? Tudo excelente. Um bocadinho de calor, pronto, mas estamos no verão, Lisboa, está quente. E ó, que nem chegou ainda no ápice do calor daqui, né? Não chegou, até está a ser um verão assim, meio fraquinho, mas pronto, estamos no caminho. É isso, é isso. O verão daqui é puxado, né? É puxado, mas tem anos melhores, tem anos piores, depende também. Apesar de eu saber que nós somos um pequeno quadradinho, há muitas diferenças. Eu acho que nós temos muito microclima aqui em Portugal. Temos o interior, que é muito quente, muito seco, tipo, experimenta Castelo Branco no verão. E depois temos a costa, todos os nossos imensos quilómetros de costa, que às vezes amanhecem assim com um nevoeirozinho, uma chuvinha, mas é só assim no princípio da manhã, onde é muito mais fresco. Também tens diferenças entre o norte e o sul, enfim, nós somos um quadradinho fantástico. Não achas que Portugal é um quadradinho fantástico? Acho. Um retângulo, não é um quadrado, é mais um retângulo. Eu fiquei esperando dar uma esquentadinha para ir conhecer o Algarve, que eu nunca fui. Vejo fotos apenas e acho que deve ser assim. É. Águas fantásticas, como não encontras no resto do país, quentinhas, agradáveis. Acho que este ano está a fugir um bocadinho ao nosso verão mais fraquinho. Tens que ir. Irei. Tens que ir. Olha, podes começar na Ponta de Sagres, vais até Vila Real de Santo António. Montanhas de pontos de interesse pela nossa costa sul. Irei. Em breve. Gente, Elizabeth, comunicadora que sempre esteve envolvida no mundo do áudio e criadora do podcast. Isso. Rádio. Eu sou rádio. Pronto. Eu comecei na rádio. Eu gosto de rádio. A rádio é uma paixão. Estes últimos anos atiraram-me para este novo formato do podcast e cá estamos. Certo. E de quantos anos de carreira aí de rádio que estamos falando? Bem, não vou dizer, pois as pessoas começam a fazer contas e é muito desagradável. Mas muito tempo de carreira. Muito tempo. Mais de 30 anos. Porque eu comecei muito cedo. Comecei na rádio logo. É assim, o sonho da minha vida era escrever numa revista. Eu adorava ver as palavras que eu escrevia editadas para permanecerem, para durarem. Esta coisa do efêmero da rádio não estava nos meus planos. Mas de repente fui a uma entrevista. Podes começar amanhã, posso começar amanhã. Comecei a escrever para a rádio, que é muito mais efêmero, passa num instante, não é? Disseste, não disseste, não voltas a dizer, porque o momento já foi. A rádio é indireto, por definição, não é? Por princípio. E de repente vi-me na rádio e pronto, e foi um amor à primeira vista, muito primeira vista, e cá continuamos, e continuamos muitos anos. Fiz parte de projetos muito giros e agora, pronto. Mudei, fiz assim aqui uma viragem, mas o áudio continua a ser o meu preferido. Sim. Muito mais do que o vídeo. E vou-te dizer, é muito difícil para mim estar aqui. Não é difícil estar contigo. O problema não é você. Não, o problema não é você, sou eu. Não, o problema é mesmo... À frente das câmaras. À frente das câmaras, não. Aliás, à frente das câmaras ou atrás do microfone, ou à frente do microfone. Eu gosto mais de estar do outro lado. Eu sou uma mulher de bastidores. Sim, sempre fui. Aliás, a minha carreira é de produtora de rádio. Portanto, eu produzia para os outros irem à antena, dizer... fazer, pôr no ar e nunca apareci muito. Aparecia quando era mesmo preciso. Programas muito específicos, com temáticas específicas, ou então quando não havia mais ninguém. Tipo, temos em falta aqui um locutor, podes fazer uma perninha? Tá bem, ok. Mas era só nesses casos, porque senão eu gosto muito mais de fazer para os outros apresentarem. Acho imensa graça descobrir, investigar, saber quem é que tu podes levar para entrevistar, quem é que pode ter mais graça, o que é que se pode dizer, saber o que é que está a dar e convidar uma pessoa nessa área, escrever... isso é que eu gosto. E o
que exatamente faz? Qual é o seu trabalho exatamente nessa área, então? É assim, durante muito tempo, como eu te disse, a definição da minha carreira é produtora. Portanto, era fazer produtos para os outros levarem à antena. Portanto, aquilo que eu fiz durante muito tempo foi ter ideias para programas, Tá. às vezes programas que se realizavam todos os dias, ou seja, os morning shows ou por todo o horário, as 24 horas do dia. Eu fazia... podíamos fazer um programa assim, era giro. Olha, podemos convidar fulano. Depois eu preparava... Quem é fulano? Para a pessoa que estava à frente do microfone saber o que é que já fez, o que é que não fez, descobrir curiosidades sobre essas pessoas, para puxar mais ou menos por essas entrevistas, escrever programas especiais do princípio ao fim, tipo aqui metes um jingle, aqui metes um som, aqui falas com mais animado, aqui mais triste, pronto, foi sempre isso. E, portanto, o programa era entregue ou na íntegra, ou textos soltos aos locutores, eles iam para a antena e faziam um brilharete. Gente, que sonho, eu queria ter isso para mim. Pois, não, é muito, muito giro. Não, é mesmo muito giro. Eu queria ter uma Elizabeth para mim. Gostavas de ter uma produtora, não é? Pois, exatamente, é isso. É isso mesmo. É ter alguém que faça um bocadinho, mastiga um bocadinho, faça um bocadinho a papa para os locutores. É claro que é assim, com o evoluir das coisas, eu deixei de ser produtora para passar a ser coordenadora de conteúdos. Portanto, aí era quase já não estar tanto a escrevia muito mais spots de rádio, autopromoções, do que propriamente programas, porque isso pronto, havia outras pessoas para fazer, claro. Portanto, era mais uma questão de estar ali um bocadinho a decidir, de facto, agora o programa aqui é sobre isto, ali o programa é sobre aquilo, pronto, porque estava mais na coordenação. Era um projeto muito engraçado, era um projeto tinha um nome super positivo, chamava-se Rádio Sim, foi uma das rádios do grupo Renascença, foi um projeto muito engraçado que durou 12 anos, quando nós percebemos que as pessoas com mais idade estavam um bocadinho órfãs de rádio, os formatos de rádio estavam a ser mais musicais, ter mais a ver com o público que já não tinha mais de 55 anos, tinha menos, uma rádio mais jovem, portanto, o Grupo Renascença resolveu criar uma rádio para um público com mais alguma idade. E foi um projeto giríssimo, muito giro, porque foi lidar com um target muito especial, muito querido, com coisas fantásticas para nos ensinarem, com experiências absolutamente deliciosas. E foi assim um projeto que eu amei fazer parte, amei estar e pronto. E do qual ainda hoje tenho algumas saudades. Sim. Apesar de eu gostar muito também daquilo que estou a fazer agora. Mas foi um projeto que me deixou alguma saudade. E é uma rádio que não existe mais? Não existe mais. Foi descontinuada. Tivemos aquela coisa fantástica chamada pandemia, houve ali um embrulho, uma conjugação de estrelas que não correu bem e de repente, pronto, acabou a rádio, fomos todos para casa e foi um momento dramático para todos, em todo o mundo, e para nós também não foi diferente. E portanto, nessa altura eu mudei para a direção digital para fazer coisas tipo mais in, mais na moda. Senti muito mais jovem. Sim, compreendo. E hoje o Grupo Renascença tem quantas rádios? Temos 3 rádios, que é a Mega, que é para o público, a Mega Hits, que é uma rádio para um público manifestamente jovem. Depois a seguir vem a RFM, que são os jovens adultos, que é a nossa estrela da companhia, que é uma das rádios mais ouvidas em Portugal, e depois a Renascença. A Renascença, para mim, é uma paixão enorme, foi lá que eu comecei, é a rádio-mãe, portanto, toda a gente olha para ela como realmente foi o princípio. A Renascença tem muitos anos, a Renascença já nasceu em 1937, portanto... faz as contas, são para aí 87 anos já e portanto foi ela que deu origem a este grupo fantástico que tem profissionais absolutamente fantásticos, que foi uma escola e continua a ser uma escola de profissionais de rádio, profissionais de comunicação
absolutamente brutais. É assim, eu não conheço nenhum nome grande da rádio não, da comunicação em Portugal que de alguma forma não se relacione, não tenha passado pela Renascença. Sim. E portanto isso para mim dá-me um imenso orgulho e gosto de fazer parte do grupo e portanto a Renascença tem um carinho especial, confesso. Pronto. E portanto o grupo são estas 3 rádios e agora estamos a fazer uma transição digital, como se diz agora, e temos aquilo que eu e o meu diretor gostamos de chamar o nosso pequeno quarto canal, que é o Popcast, que é a nossa plataforma de podcasts, porque é um formato em crescimento muito grande, como sabes, aqui e no resto do mundo. O Brasil não é exceção, aliás, o Brasil é pioneiro. Sim. Como surgiu a ideia do Popcast? É assim, eu quando estava na direção digital, estava noutro projeto, muito mais de imagem, apesar de eu continuar nos bastidores, nesse caso, e depois por uma questão de, sei lá, de oportunidade, de orçamentos, o projeto foi ficando um bocadinho para trás. E em conversa com o meu diretor, com os meus colegas de equipa, começámos a pensar, opa, mas porquê é que nós não criamos aqui uma plataforma de podcasts, sobretudo para apoiar os podcasters que estão a começar, que estão agora a entrar neste formato, que fazem conteúdos em língua portuguesa, que esse foi, digamos assim, o nosso maior objetivo, para os tirar um bocadinho daquela imensidão de plataformas estrangeiras que têm milhões de conteúdos, onde os nossos produtores, os nossos fabricadores de conteúdos se perdem um bocadinho. Então vamos começar o podcast. E começámos e foi muito engraçado. Conheci pessoas, e conheço todos os dias, pessoas incríveis que fazem um trabalho incrível, muitas vezes saído do seu esforço pessoal, da sua paixão pessoal, com poucos apoios, e nós estamos a tentar e continuamos, e é esse o nosso objetivo com o Popcast todos os dias, é tentar dar mais um empurrãozinho aos podcasters, aos criadores de conteúdo de língua portuguesa. E é ótimo ter pessoas como tu também já na nossa plataforma, porque nos traz a língua portuguesa de outra maneira. É assim, a mesma língua, com outro sotaque, e o que é ótimo, porque nós queremos mesmo abrir fronteiras e estar com aqueles que falam português, com os diversos sotaques. Não, e é muito legal porque é um lugar em que você consegue... Você entra ali, né, pra ver uma coisa, e de uma coisa você vai pra outra, que você vai pra outra, que você vai pra outra, e realmente você acaba conhecendo muita coisa legal, né? Eu entrei ali pela primeira vez quando a gente entrou a primeira vez em contato e tal. O podcast nem tava lá ainda, foi antes de eu ir lá gravar com você e tal. E aí eu entrei pra ver e, tá bom, vou clicar em um aqui pra ver. Aí eu vi um pouco, eu vou ver esse outro aqui. Então agora eu vou ver um pouquinho desse outro aqui. E aí quando você vê, você tá imerso ali naquele mundo. Mas acontece sempre, quando tu pegas no mundo deste formato do podcast, já foste. Exatamente, já foste. Agora tens de continuar a ouvir. Eu todos os dias descubro conteúdos diferentes, conteúdos de nicho, porque é um formato de nicho, mas onde as pessoas que fazem aqueles programas, aqueles episódios, amam verdadeiramente o que fazem. Não estou a falar sequer da paixão pelo formato. Isso tu podes ter ou não ter, mas pronto. Mas é assim, mas falam sobre uma coisa que lhes diz muito. Eu gosto imenso de receber podcasts com temas assim muito específicos, porque eu acho que é... Eu, por exemplo, aqui há uns tempos chegou-me uma proposta de um podcast de arqueologia. Arqueologia? Como é que se fala sobre dinossauros? Ou sobre... ou sobre ruínas? Ou sobre... sei lá... não sei, montes de coisas num podcast. Como é que é isso? Depois há outros sobre finanças. Pronto, agora também estão bastante na moda. Também estão muito na moda os de crime, que eu acho... pronto, lá em casa somos um bocado viciados também. Eu adoro também. E portanto é um mundo, de facto, é um mundo infinito, onde se aprendem muitas coisas, onde se ouvem coisas muito interessantes, se conhece gente
muito interessante, gente com grandes ideias, sobretudo o mundo dos podcasters em Portugal tem gente com muito interesse, gente com muita imaginação, gente que pode fazer coisas diferentes e muito, muito, muito válidas, que acrescentam de facto muito valor. Com certeza. Já percebeste que eu adoro falar sobre estas coisas e nunca me calo. Vou tentar ser um bocadinho mais comedida. Não, imagina. Sabe que no Brasil teve um evento, que agora eu não me lembro o nome. Produção. Produção. Pedes ajuda, sim. Foi o Spotify que organizou. Ok. E eles pegaram os grandes podcasts, videocasts que acontecem, que tem no Brasil, e fizeram eles acontecerem ao vivo num lugar lá em São Paulo. E aí você comprava o podcast que você queria assistir. E eu tenho um podcast que eu gosto bastante, que tem lá no Brasil, que é o Pod Delas, são duas meninas, Conheço bem? né, que apresentam e tal. E eu fiquei alucinada a hora que eu vi que ia até ao vivo. Eu falei, eu vou ver a Tatá e a Bu ao vivo, eu amo as meninas e tal. Falei... E aí eu até queria ver outros, ia ter o Inteligência Limitada também no mesmo horário, ia ter... Enfim, os grandes podcasts estavam acontecendo todos ali, só que vários conflitavam o horário. Aí eu escolhi ver o Pod Delas. E eu dei o azar que no dia a Tatá pegou Covid. Oi. E a Bu acabou apresentando sozinha. E aí... Só que o que eles fizeram, que eu achei que... sei lá, na minha grande opinião de organizadora, eu faria diferente. Quando eles divulgaram tal, eles não divulgaram quem seriam os convidados dos podcasts. Eles divulgaram um dia antes quem seriam os convidados. E aí, no meu caso, o convidado do podcast não era um tema que me agradava. Na verdade, era um tema que me desagradava bastante. Ups. Não foi uma boa escolha, portanto. E aí, eu fui, né? Falei mesmo assim, vou, de qualquer forma, vou. E aí, não deu, tive que ir embora, porque começou a me irritar o tema, sabe? Começou a me irritar. Aí eu falei, eu vou embora. Eu falei, vou embora. Mas, enfim, né? O evento foi muito legal, de qualquer forma, assim, eles... Ficou lotado, a galera tá... Porque a galera tá muito imersa nesse mundo, né? Dos videocasts, dos podcasts e tal. E a galera gosta muito dos apresentadores, né? Tem uma coisa muito... Sim. A semana passada estava a escrever até para a plataforma uma coisa que diz muito respeito, que é agora está a surgir esta figura, que é o podfluencer, que é um influencer que é a voz, o host do podcast. E, portanto, até as próprias marcas estão a perceber que o público, a audiência, sente-se mais impactada pelo apresentador do podcast, porque lhe diz mais, porque tem mais a ver, do que propriamente com os influenciadores das redes sociais. Portanto, está aqui a haver este surgimento desta nova figura, que é o influenciador, que é podcaster, que é a voz, que é o apresentador do podcast. Tu tens as duas vertentes, o que é ótimo, pronto, estás completamente na onda, a surfar a onda. Mas é engraçado porque as pessoas criam de facto esta grande empatia com quem está ao microfone nos podcasts. São conteúdos de nicho, como eu disse há pouco, mas também são mais intimistas. Estamos aqui a conversar como se estivéssemos no café. Eu podia ter convidado para um café e estávamos a conversar, estávamos a trocar ideias sobre podcasts ou sobre o tempo, como começámos este episódio, não é? E portanto eu acho que isso cria uma empatia, uma grande relação entre quem faz o podcast e quem ouve. A questão da comunidade, não é? Criar comunidade, fazer comunidade. E eu acho, neste formato, acho isto tudo muito divertido. Não é divertido, é interessante e importante de estudar e de perceber para que caminho é que vai. Porque, olha, só para estabelecer aqui um paralelo. Eu, quando fui para a rádio, na altura, os grandes influenciadores, as figuras, era o locutor de rádio.
que era uma pessoa que não se conhecia. Eu tenho histórias engraçadíssimas de colegas meus que até quando eu comecei na rádio, sim, era sempre uma coisa muito, muito divertida. Eu tinha uma colega, uma super amiga, uma pessoa ótima que ainda hoje faz rádio e faz muito bem rádio, que tinha um vozeiraço. Ela em antena brilhava, porque era uma mulher cheia de iniciativa, uma mulher cheia de força, que os ouvintes da Rádio Sim amavam. A quem escreviam, a quem telefonavam, a quem mandavam presentes. E pronto, a Helena Almeida lá tinha os seus fãs, e sempre que nós fazíamos um evento ao vivo, as pessoas chegavam ao pé dela e diziam: "Oh, é tão baixinha!" Sim, a Helena era baixinha, nós não... Mas as pessoas achavam que aquela força, aquela personalidade que ela imprimia à antena era de alguém que tinha que ter pelo menos 1,90 m. E a Helena não, é uma pessoa que eu amo, uma pessoa ótima, fantástica, mas pronto, tem o seu 1,50 m e pouco. E portanto, mas toda aquela vivacidade, todo aquele vozeirão vivia numa pessoa pequena, e as pessoas não veem. No entanto, já tinham estabelecido uma relação com aquela voz, uma relação de amizade, porque só se manda presentes, só se escreve a cumprimentar, a mandar, a enviar Feliz Natal, boas festas aos nossos amigos. E, portanto, cada ouvinte já sentia na Helena, apesar de não conhecer ao vivo e em direto, uma amiga, que é um bocadinho hoje o que se passa com os influenciadores. Pronto, estamos a falar numa história que começou há 15, 16 anos, que ainda não tínhamos tanto estas figuras dos influenciadores digitais, nem dos podcasters, era mais na rádio, era mais na televisão. Mas eu achava sempre muito interessante como é que as pessoas estabeleciam este tipo de relação com o locutor de rádio. Hoje estabelecem esta relação de proximidade com o podcaster, com o influenciador das redes sociais. Aliás, está tudo dito na palavra, não é? Influencia a minha maneira de fazer as coisas, a minha maneira de estar na vida, não é? E antes era o locutor de rádio. Com o caminho que nós percorremos, eu achava que se estava a perder um bocadinho esta relação com quem estava atrás do microfone, porque a música começou a jogar um papel super importante, passou-se a falar muito mais de playlists. A playlist é que tem que estar bem feita, se calhar o locutor não é tão importante. O locutor é importante, é a voz que estabelece a relação com quem está do outro lado, por mais que eu goste de ouvir música. E então hoje eu gosto imenso de ouvir música. Agora vinha no carro com a minha filha e vinhamos a debater se a música devia estar mais alta, se devia estar mais baixa, se nos faz mais companhia alta ou se nos faz mais companhia mais baixa. Pronto, a música, criamos essa relação com a música, mas não é como aquela que se cria com a pessoa que está à frente do microfone. Mas essa conexão da sensação da voz da pessoa é muito, muito, muito engraçada mesmo, né? Eu tenho um ex-professor meu de rádio, da época da faculdade, que tem uma voz, eu falo, uma voz sedutora, muito sedutora. Ele já veio aqui no podcast também, o Marcelo Abud, e ele é um querido, um querido, me ajudou muito no começo do podcast, me indicou muitas pessoas legais, me deu muita dica e tal. E ele manda, sempre que a gente precisa conversar, tá, ele manda áudio. E aí ele manda os áudios, eu falo pro meu marido, vê se você não se apaixona por ele, uma vez que ele manda áudio. Não se apaixona pela voz dele? Você fala, meu Deus, você quer casar com esse cara com a voz dele, gente. Olha, eu casei com uma voz de rádio. Pois é, gente. Sim, eu sou casada com um locutor que a primeira coisa que eu ouvi sobre ele foi: oh meu Deus, o Carlos tem uma voz de rádio. Porque o meu marido tem daquelas vozes assim. Olá. Lá em casa, nós já não ligamos nenhuma, não é? Eu e os meus filhos não ligamos nenhuma. Pronto, já vivemos com ele há muitos anos, não é? Vivemos com ele todos os dias. No entanto, somos sempre surpreendidos quando alguém na rua nos diz: eu já ouvi a sua voz, porque de facto ele tem uma voz de rádio. Portanto, estás a ver, eu casei com uma voz de rádio. E aí eu falo, gente, olha a voz do Marcelo. Aí ele fala, pois é, a voz do Marcelo é sedutora. Pronto, olha, eu tenho um marido assim. É verdade. É uma das muitas qualidades dele, é essa. Tem uma voz absolutamente fantástica e sedutora. E
você também tem um podcast. Eu também tenho um podcast. Eu comecei a trabalhar com podcasts e pensei, eu não tenho nenhuma autoridade moral para estar a dizer às pessoas como é que se faz, como é que se deve fazer, a escrever num blog. Se eu não ponho as mãos na massa. Eu já fiz muita rádio, já fiz muito programa de rádio, tudo em rádio eu já fiz tudo o que possas imaginar, até já fiz reportagens em direto, que é uma coisa que me arrepia. Pronto, que é sem rede, é uma coisa sempre muito, muito complicada. Mas eu não me sentia sequer com autoridade para estar a editar uma plataforma de podcasts, para estar a escrever para um blog sobre podcasts, para estar a publicar nas redes sobre podcasts, se eu não tivesse o meu próprio podcast. Não foi... O Por Dentro Com, que é um podcast sobre podcasts, não foi o meu primeiro podcast. Já teve outro. Eu já tive mais 2 podcasts. Só que eu fiz um deles não, mas o primeiríssimo que eu fiz foi mesmo para meu belo prazer. Era uma coisa que eu gostava muito, que é gatos. Eu amo gatos. Eu adoro gatos. Eu só tenho um gato, porque não me deixam ter mais. Lá em casa não deixam, mas pronto. Mas eu tenho, uma secreta esperança, eu ainda vou ter muitos gatos. Pronto, mas para já tenho o meu Loki, que é um persa, e eu disse, eu gosto tanto de gatos, gosto tanto de ouvir falar sobre gatos, gosto tanto de ver coisas sobre gatos, bora lá fazer um podcast. E o meu primeiro podcast chamava-se Gato Escaldado. Pronto. Não fiz muito tempo, porque veio a pandemia. Eu tinha para aí 5 episódios gravados, 5 episódios lançados, e depois, de repente, fiquei sem estúdio, ficámos sem chão, não é? Viemos todos para casa e eu perdi-me ali na voragem e pronto, os gatos não voltaram. Ainda tentei mais tarde, mas depois já não houve tempo nem fôlego para fazer o podcast sobre gatos. Depois em casa fiz... Achei muito divertido esse tema. Eu acho divertidíssimo, porque eu amo gatos, não é? Eu gosto imenso de gatos. Porque ainda por cima é uma paixão completamente tardia, porque eu durante montes de tempo não queria ter animais de estimação, não queria ter nada. E de repente olhei para um gato e disse, eu quero um igual, que é para mim, pronto, e agora já tenho o Loki. Pronto, mas isso é outra história. O segundo podcast foi em confinamento. Eu já estava na direção digital. O que é que nós fazemos em confinamento? Como é que podemos ajudar? Que podemos fazer alguma coisa? Não podemos? O que é que fazemos? E a mesma equipa que deu origem ao podcast resolveu dar início a um podcast sobre home office. Estamos fechados em casa, estamos a trabalhar de casa, nós temos esta experiência, e então até fizemos uma coisa muito engraçada, que foi, nós na altura éramos 3, cada um de nós fez um exercício de fazer um episódio sobre, e depois eles gentilmente empurraram para mim. Pronto. Depois sobrou para mim. Depois sobrou para mim, exatamente, e eu fiquei com o Casa Ilimitada. Tá. Que neste momento posso dizer que é muito, muito ouvido. Eu já não faço nada há anos, porque aquilo foi durante o período da pandemia, quando eu estava em casa, quando eu voltei à rádio, pronto, já não fazia grande sentido. Mesmo assim, eu ainda tenho uns 40 e tal episódios gravados. Uau, é enorme. Sim. E é muito ouvido no Brasil. Gente, eu sei. Vou ouvir. Alguém no Brasil se apaixonou pelo Casa Ilimitada porque continuam a ouvir. Os números dizem isso. E eu fico muito feliz. Números não mentem. Se o digital tem uma coisa fantástica, é que tu metes tudo ao milímetro e sabes quem está... Gente, números não mentem. No digital, eles entregam tudo. É que é mesmo isso. Aliás, eu acho que é um dos grandes terrores do podcaster. É que
tu em rádio tens sempre aquela ideia, devem estar a ouvir uns milhares, uns milhões, toda a gente está a ouvir, ou se calhar está só a ouvir a minha mãe, mas não tem importância. Pronto, nós não pensamos muito nisso. No digital, não. A coisa é mesmo a sério. Tu abres a plataforma e quando ouviram, se desligaram o episódio no princípio, se deixaram de ver a seguir ao primeiro minuto, se já não querem saber de ti ao 30º. Portanto, isto é muito... É um exercício duro e que exige... Ontem estava a ver uma coisa lá enquanto estava a trabalhar, que 90% dos podcasts nunca passam do 3º episódio. Ou seja, a pessoa faz um, consegue até fazer o segundo, até eventualmente faz o 3º, já não chega ao 4º. Porque não é um formato de sucesso rápido. Sim. Tens de ter consistência, tens que insistir, tens que fazer e dar-te a conhecer à tua comunidade durante algum tempo. Tens que te mostrar, tens que dizer que estás lá, que tens coisas para dizer. E isto é muito complicado, porque a pessoa faz o primeiro episódio do podcast e acha que vai ter o mundo a seus pés. E não vai acontecer. O mundo digital, né? O mundo do digital, ele é consistência, ele é persistência. Ele é muito trabalho, exatamente. Pronto. E, portanto, é neste contexto, já depois de ter dito mais de 10 mil coisas diferentes, que chegamos ao Por Dentro Com. E no Por Dentro Com, eu quero falar com pessoas que têm experiências engraçadas como podcasters, que têm experiências diferentes. Por exemplo, o último episódio com que eu fechei esta segunda temporada é uma rapariga, que é a Marta Vitorino, que é invisual e que resolveu fazer um podcast sobre inclusão, mas um podcast diferente, porque pegou nos artistas, nos grandes nomes da música portuguesa e foi-lhes perguntar de que maneira é que eles percebiam que a música pode ser um fator de inclusão. E está a ser uma experiência muito gira, no qual os cantores portugueses estão a participar e estão a gostar de participar. Alguns sabem, outros nunca pensaram nisso, mas depois já ficam mais inclusivos. Chama-se Desvendar Melodias e é super engraçado. Gostei imenso de falar com a Marta. É a Marta Vitorino quem faz o podcast. Gostei imenso de falar com ela, uma pessoa cheia de força, muito capaz de ultrapassar todos os obstáculos. Isso é o que me dá gozo de fazer. Também é o que me faz bem no podcast. Conhecer gente diferente, histórias diferentes, né? É muito incrível. Muito, muito incrível. É que tu quando falas, é assim... Eu posso dizer, é um podcast de entrevista. Não é bem um podcast de entrevista. Primeiro porque a entrevista é uma coisa diferente. A entrevista tu tens ali 4 ou 5 perguntas mais ou menos secas ou não para fazer à pessoa, para ela, ok, divulga aí o teu disco, divulga aí o teu espetáculo. Mas o podcast não é isto. O podcast é falar sobre a pessoa, sobre o que ela faz, sobre o que ela pensa, porque é que faz assim, não faz de outra maneira, porque tem a ver com ela, porque é a maneira dela estar... É inacreditável, é muito bom e portanto está-me a dar muito prazer fazer. Sim. E volta uma 3ª temporada em setembro, com muitas novidades, porque o podcast vai crescer muito, tem aí grandes novidades, vamos ter uma app, que é o que nos fazia falta, vamos ser mobile first, isto é ótimo, estás a saber em primeira mão. Exatamente. Notícias em primeira mão. Notícias em primeira mão, exatamente. Portanto, eu acho que isto vai ser um salto gigante para o podcast e acho que vai ser um salto muito grande para os podcasters portugueses. Portanto, fiquem atentos. Pá. Exato. Eu tinha que dizer, porque pronto. É um grande esforço, é um marco no nosso caminho, porque nós temos há 2 anos e tal que estamos aqui, que estamos a fazer e que estamos a puxar um barco e estamos a tentar levar a bom porto o nosso projeto, e eu acho que para nós faltava-nos mesmo isto. E portanto vai ser fantástico oferecer aos podcasters portugueses mais esta hipótese de estarem... Agora já estamos na mão das pessoas, na palma da mão, no telemóvel.
Ó o brasileiro falando português, né? Estar no celular, eu não consigo falar telemóvel ainda. Estar no celular é diferente, É né? diferente. Tá muito conectado ali, né? É, completamente. Aliás, hoje as pessoas, nós sabemos, o consumo é mobile, é assim, tu estás no telemóvel, estás sempre no telemóvel, não é? Grandes, pequenos, mais velhos, mais novos, toda a gente está no telemóvel e, portanto, estar também lá com os nossos com os nossos podcasters, com a nossa comunidade, para nós é mesmo, fazia-nos mesmo falta, ar, para podermos respirar maior e mais além e chegar mais longe. Sim. E você tem muitos podcasts brasileiros no Não, podcast? tenho dois, mas continuo na luta. E, portanto, quero muito ter muita gente do Brasil e de outros lugares neste mundo, que são muitos, onde se fala português, e estou à espera. Olha, eu tenho uma indicação pra você. Tem? Tenho. Então dá-me. Vou dar. Vou dar ao vivo. Vou dar ao vivo. Então vá, força. É o Pode Vir, é do Eric. O Eric tem um podcast? Tem, é muito legal o podcast Sobre? dele. Ele entrevista. Se eu falar errado, você pode me corrigir ao vivo aqui, tá? Ele entrevista brasileiros. Não entrevista brasileiros? Só brasileiros, Eric? Não, portugueses também. Isso. E tem um muito legal, que ele entrevistou uma motorista de tuk-tuk. É muito legal. Ai, que giro! Eric, quero o RSS feed no final. Pode ser? É, Pode Vir. Pode Vir o nome. Pode né? vir. Ok. Pode Vir Portugal. E primeiro que tudo, vou ouvir. Mas é feito cá em Portugal, não é? Aqui, ó. Ah, nos estúdios onde estamos. Claro, estúdio com onde certeza. Que bom, que bom, que bom. É tão bom saber isso. É tão bom saber que há. Assim, é que é isto que é fascinante. É tu saberes que há sempre tipo alguém que tem coisas para dizer ao mundo e que agora tem uma ferramenta, tem um formato chamado podcast que não é muito dispendioso, que é muito democrático e que tu tens voz. Isso para mim é uma das mais-valias do podcast. E as pessoas, quando eu faço isso de indicar outros, as pessoas falam, você é maluca, você fica... Eu falei, gente, eu não sou maluca, gente. Eu não tô... Você fica indicando concorrência. Eu não tenho concorrência nesse mundo, gente. Cada um fala de uma coisa, cada um tá fazendo seu trabalho. O que eu faço, ele não faz. O que ele faz, eu não faço. Gente, calma. Não. Todo mundo te acalma aqui. Calma, muita calma, exatamente. Muita calma. É assim, eu conheço... Eu conheço e eu tenho na plataforma podcasts ótimos, aos quais eu reconheço de facto muita qualidade, mas são coisas que eu não sou capaz de ouvir. Exato. Por isso simplesmente não sou capaz de ouvir numa base recorrente de fã. Sou capaz de ouvir por motivos profissionais, mas são coisas que eu sei, é assim, por iniciativa própria eu não seguiria, mas é porque não faz parte dos meus interesses. Por exemplo, estão imensamente na moda, e já estiveram, ou continuam a estar, podcasts sobre Fórmula 1. Opa, eu acho muito bom. E quem percebe de Fórmula 1 e quem gosta de Fórmula 1, acho que deve seguir, acho que deve clicar, acho que deve estar ali na audiência. Agora, eu não gosto de Fórmula 1, eu não gosto de Fórmula 1, porque é que eu vou ouvir um podcast que até são bastante longos de Fórmula 1? Não dá, mas tem espaço, mas tem lugar, e não quer dizer que eu no próximo temporada do Por Dentro Com não entreviste um podcaster que faça Fórmula 1. Se calhar tem histórias muito Sim. engraçadas para contar. Mas para eu ouvir como consumidora, pronto, não. Exato. Exatamente. Ah, é um podcast sobre finanças. Gente, incrível. Tem muita gente que sabe falar sobre. Eu tenho um total de 0 conhecimento para falar sobre isso. Então, deixa quem sabe falar sobre. Exatamente, é mesmo isso, é mesmo. Não, e é assim, e eu acho que os próprios podcasters, no podcast nós temos uma coisa muito engraçada. Temos muitos conteúdos que saem diretamente da rádio para formato podcast, pronto, que é também uma maneira de teres conteúdos online e que são ouvidos por milhares de pessoas, que são mainstream, que toda a gente ouve, que toda a gente consome, e tudo bem. E depois temos pessoas que são completamente desconhecidas e que falam sobre as coisas de que gostam. E tem tanto lugar e tanto espaço como as outras, estão na mesma plataforma. E é ótimo. E só temos que lhe dar hipótese para elas serem descobertas pelos seus públicos, por aqueles públicos que lhes dizem diretamente respeito e que os querem ouvir. Portanto, há lugar para todos. E tu sabes que se faz muito nos podcasts esta coisa de promoção cruzada, que é eu venho ao teu podcast, tu vens ao meu. É legítimo, é natural e é bom que assim seja.
os podcasters também são uma comunidade. É lógico. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas para você no meu Insta. Ai, Vamos ver o que perguntaram? Vamos ver, eu não vi ainda. Porque eu abro eu sou e uma eu mulher entro de bastidores, aqui. tu sabes. Eu disse-te isso, eu avisei quando aceitei o convite. Tu sabes que eu não queria aceitar o convite. Mas eu Ela disse, não queria, não, gente. não Ela foi queria. difícil. Pô, muito. Ela Exatamente. falou, Não vou não. Não, eu não tenho o que falar. Eu falei, como não? Ela falou, eu não tenho. Pois, e como vês, já falei imenso. Já deve ter passado imenso tempo. Perguntaram, como começar um podcast? Oh meu Deus, eu já devo ter respondido na minha vida. Bom, primeiro que tudo, a essa pergunta 1000 vezes, mas pronto, vamos lá. Primeiro que tudo, tens tempo? Tá com um tempinho sobrando? Podcast. Não, tens tempo para fazer um podcast. É assim, eu não acho, cada vez menos, acho que seja abrir o microfone e dizer coisas. Eu também não acho que é isso, não. Pronto. Portanto, as pessoas acham que eu vou fazer um podcast, porque isto é abrir o microfone, seja ele qual for, pode ser até o dictafone dos telemóveis e dizer coisas. Não é. Isso vai durar os tais 3 episódios de que falávamos há pouco. É assim, primeiro que tudo, planear, saber se temos pelo menos conteúdo para 10 episódios, para ver se nos aguentamos pelo menos aqueles 10 episódios. E depois, segunda coisa, muito importante, ouvir as pessoas que fazem temas parecidos com os nossos, para percebermos o que é que está a ser feito, o que é que já é feito e em que é que o nosso novo conteúdo pode vir acrescentar qualquer coisa novo, acrescentar valor àquilo que já é feito, porque aí é que vamos descobrir a nossa audiência, o nosso nicho, aquelas pessoas que ainda não têm aquilo que o meu podcast lhes vai dar para elas ouvirem. Portanto, planear, saber se tem tempo, ouvir a concorrência. E depois, então, lançar-se nessa grande aventura de fazer um podcast. Uma coisa que na minha família, assim, talvez é a coisa que mais se fala dentro da minha família, que chama diferencial competitivo. Então, se você não tiver isso, não começa a fazer nada. É tal. Eu acho que percebi, é isso mesmo. Qual é que é a mais-valia daquilo que eu vou dar às pessoas? Acho que isto para mim é pedra de toque. Porque se eu não tiver nada novo para dizer, vou só perder o meu tempo, acho eu. A menos que tenha uma enorme desejo de me pôr ao microfone. Eu vou-te dizer, eu também já recebi muitos podcasts que são isto. As pessoas abrem um microfone e dizem coisas. Só que é assim, a tua mãe vai ouvir, o teu irmão talvez, se tiver muita paciência, e tu vais desistir ao 3º episódio porque depois não há mais nada a acrescentar. Portanto, eu acho que é isso. Agora, se tiveres qualquer coisa importante para dizer ao mundo, o podcast é o formato. E se quiseres saber como é que se faz um podcast a partir daí, é ir ao blog do podcast, está lá tudo. Material, dicas, sugestões, tudo. Montes de motivos para ir sempre ao podcast. É isso. Motivo para ir ao podcast não falta. Não gente, falta. Bom, a gente já está se encaminhando para o fim. Eu termino sempre com as mesmas perguntinhas. O que você diria para alguém que quer seguir o mesmo caminho que você seguiu? Que não tenham medo de arriscar. Foi sempre uma coisa que eu tive um bocadinho. E se calhar fez-me falta aquele bocadinho mais de coragem. Porque eu acho que entrar na comunicação exige que tu tenhas garra, força, vontade de enfrentar o mundo. E eu acho que isso é importante. E não desistam. É assim, tal e qual como aos podcasts, consistência, persistência, trabalho, persistência. É sempre por aí. Portanto, se quiserem trabalhar em comunicação, é persistência, saber que é muito trabalho e ter essa pontinha de coragem para fazer aquilo que é preciso fazer. Sabe a persistência? Um pouquinho mais. Continua, vai um pouquinho mais. Exato. Sim, persistência, sim, isso. Mais persistência. É como ir ao ginásio. É para fazer músculo. É continua, não podes desistir. Não vale a pena só pagar a primeira prestação.
E agora eu queria te pedir uma indicação de alguém pra vir aqui no podcast. Queres falar com o meu marido? Quero, se ele quiser falar comigo, eu quero falar com Claro. ele. Meu marido. O meu marido é locutor de rádio. Gente, eu conheci seu marido. Carlos Bastos. No dia que a gente foi na rádio, ele tava lá. Pois. Se calhar Tava, menina, tá sempre. ele tava em um dos estúdios, aí ela passou, deu um tchau, ela falou, esse é meu marido. Pois. É, mas é péssimo. porque- Conheci, eu vi ele dentro de um estúdio fechado. A íntima. É assim, o meu mundo também é um bocado raro. E também conheço grandes podcasters que também te posso indicar. Pessoas com muita coisa para dizer. Quero Olha, falar com todo mundo, mas com quero todo falar mundo, com seu marido. Sim, o meu marido em primeiro, pronto. Sim. E depois tem. Pronto, tem muitas pessoas. Eu não, É isso. seria injusto estar aqui a indicar mais alguém. Pronto, vou ficar muito familiar, vou dizer, entrevista ao meu marido. Combinado. E aqui a gente tem uma playlist que a gente coloca uma ou duas músicas de cada convidado. Então eu quero uma ou duas músicas que você indique pra gente pôr na nossa playlist. Olha, eu vou-te explicar. Eu só consumo sozinha. Quando estou com outras pessoas, eu consumo tudo, eu ouço tudo e eu sou um bocado eclética. Mas para mim, as músicas dos anos 80. Não houve década musical como a dos anos 80. E houve 2 grupos dos anos 80 que foram, sim, a minha paixão de adolescente e que, portanto, queres 2 músicas? Quero. Então pronto, então olha, podes pôr o Save a Prayer dos Duran Duran, foi assim a minha paixoneta de adolescente, e os Spandau Ballet com o Through the Barricades. Epá, são 2 músicas que eu ainda hoje, quando eu estou assim, isto hoje é um dia péssimo, eu ponho isso. Aliás, quando eu estou assim, hoje é um dia péssimo, eu preciso de levantar o astral, como vocês dizem, eu ponho músicas dos anos 80. Porque eu acho que, volto a repetir, não houve década musical como a década de 80. Boa, vamos adicionar a nossa playlist. E agora esse espaço é todo seu, pode divulgar plataforma, Insta, fica à vontade. Pronto, não, é assim, plataforma, é assim, podcasts, escrevam .pt, que é mais fácil de encontrar. Para a nossa versão desktop, temos lá muitos, para cima de 500 autores portugueses, não é portugueses, de língua portuguesa, e muito em breve comecem a procurar entre as apps, a app do podcast, porque vai trazer muitas surpresas muito boas. É isso, gente. Muito obrigada por ter vindo. Eu é que agradeço, Cati. Adorei estar aqui. Adorei conversar contigo. Já percebeste que eu sou muito faladora. E pronto, quando quiseres, cá estamos para conversar. Eu adorei. Muito obrigada mesmo. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio do podcast. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixa de seguir a gente em todas as redes sociais, a Cat Bonagura em tudo, no Insta, no TikTok e aqui. A gente também tá lá no Popcast, então entra lá, porque vocês também vão encontrar a gente por lá. A gente também tá no Spotify, também pode ouvir a gente por lá. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e tchau!